também trabalha para a gente ler o quadrinho é a ideia da narrativa. A gente ouve muito essa palavra. Hoje em dia fala-se muito, sei lá, roubaram a narrativa de um certo grupo, a narrativa foi construída para fazer tal coisa. Narrativa é a condução de informação. Então, em história em quadrinho, você está levando o leitor, você enquanto artista, você está levando o leitor através de um espaço na página, e o leitor tem que entender qual é a ordem que você quer que ele leia. Não é aleatório, se bem que sempre pode existir um quadrinho de narrativa aleatória, mas a narrativa geralmente ela é deliberada, ela é pensada. Eu quero que você leia nessa direção, eu quero acelerar, eu quero devagar, eu quero impacto, eu quero tranquilidade, eu quero reflexão, tudo isso a gente manipula. Então, basicamente, a narrativa da história em quadrinhos é super simples. Quadro atrás de quadro, e você lê um depois do outro. Se você está lendo um quadrinho ocidental, você vai ler da esquerda para a direita, que é o padrão de leitura nosso de texto. Se você vai ler um mangá, um quadrinho coreano, qualquer quadrinho que tenha uma leitura oriental, você vai ler da direita para a esquerda, porque é também como eles leem os padrões de leitura. Até aí acho que a gente não tem muita dúvida, né? Isso é básico. Mas a grande sacada do quadrinho, e aí começa a gente a poder explorar essa mágica do quadrinho, é que, na verdade, a coisa acontece no intervalo dos quadros. A gente vai pensar, tá, foi escrito, foi desenhado, foi colorido, foi letreado, foi tudo pensado para o leitor ver aquela imagem. E aí você está falando para mim que o que importa mesmo é aquele buraco que não tem nada entre uma imagem e outra. Então, de certa forma correndo o risco do tiro no pé, porque caramba, eu sou roteirista e desenhista, estou falando que é o espaço vazio que importa, mas é nesse espaço vazio que o leitor completa a narrativa. Porque entre a cena 1 e a cena 2 não tem nenhum indicativo do que está acontecendo. É um salto no escuro, é um salto no nada. E às vezes essa sequência pode ser muito rápida, assim, o personagem está de lado e virou. O personagem está de olho fechado, de olhos abertos. Ele pode estar parado e correndo, só rápido, né? Mas pode ser um quadro na pré-história e um quadro no futuro. E aí? Você vai entender, né? Geralmente a gente tenta trabalhar essa narrativa para não gerar uma dúvida muito grande. Tipo, o que aconteceu aqui? Eram dinossauros e agora é naves voadoras? Mas você deduz. E geralmente é esse poder de dedução que o quadrinho propõe pra gente. A gente nem sabe, nem percebe quão poderoso é esse poder de conclusão que nós temos ao ler quadrinho. A gente está completando a história nesses lapsos entre um quadro e outro, sem que os autores estejam indicando para você o que aconteceu naquele lapso. Você completa. É como se, tá bom, vai uma comparação meio estranha, mas é como se você estivesse vendo um filme, um seriado de TV, e você vai estar vendo uma cena e de repente, e aí outra cena. Não, mas espera, é exatamente isso que eles fazem. Eles cortam a cena. Eles não precisam manter a câmera sempre no mesmo lugar, como se fosse uma peça de teatro, para você saber o que está acontecendo. A câmera está mostrando o ator 1, corta para a atriz, corta para o ator 2, volta para o ator 1. E você não questiona. Tem que ser um negócio muito mal feito para você falar, peraí, isso não está funcionando. Nos quadrinhos também tem isso. Se é mal feito, mal planejado, mal elaborado, você vai falar, peraí, tem alguma coisa estranha aqui na cena 1 para a cena 2. Mas geralmente isso é uma condução mais fluida. A narrativa também funciona não só dentro da página, porque ela vai guiar os seus olhos. A gente tem essa tendência de ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então você vai lendo nessa direção. Mas não só a página te propõe ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, mas cada quadro tem uma narrativa interna que te conduz nessa leitura. Então a gente está lendo. Pensa comigo assim. O quadrinho em si, o livro, a história é uma unidade. É uma coisa inteira, certo? É uma história completa. Que é dividida em páginas. Cada página é dividida em quadros. Cada quadro é dividido em momentos. Em bits, em pontos, em pormenor. Mas quando a gente olha para uma cena como essa, por exemplo, algo está acontecendo aqui. A gente está vendo esse cara, que é perigosamente parecido comigo, mas não se preocupe. Ele não sou, mas sou eu. Tá?
e está sentado no balcão de um bar e tem um cara aqui pegando umas garrafinhas e esse cara aqui não está necessariamente feliz, né? Enfim, a gente geralmente olha para a imagem e entende ela como um todo. Você entendeu ela como um todo, mas se você conseguisse desacelerar a sua cabeça para olhar isso minuciosamente, tipo, milissegundo a milissegundo, você provavelmente fez uma varredura da esquerda para a direita nessa imagem. E o fato do barman estar para a direita não é acidental, é planejado. O fato da gente ver primeiro um vazio, para depois ser levado para esse cara, para entender que ele está no meio de outras pessoas, aí vê que tem algumas coisas aqui de bar, chega nesse cara que também não está prestando atenção nele, vem para as garrafas, e aí você sai do quadro. Vocês lembram das aulas de física? Né? Lembra de vários vetores que você aplica nas coisas? A narrativa é um lance de vetor. Você tem um monte de direção que você vai. Nós temos um professor de física, inclusive, aqui. Né? A gente tem vetores de leitura que vão levar os seus olhos para vários lugares da página e do quadro, da capa do livro, da ilustração, do pôster, do filme. Tudo isso é planejado. E eu devo dizer assim que eu tenho a impressão de que quanto mais a gente se torna proficiente nisso, né, você faz, estuda e entende as questões, você começa a fazer cada vez mais no automático. Então assim, o planejamento de uma cena, de uma página, é para ser planejado, é para ser cuidadoso? Sim, mas quanto mais você faz, menos você pensa, melhor fica o resultado. E a arte no geral é assim. Né? Quanto mais você pratica, melhor você fica, menos você pensa, e aí tem um instinto acontecendo lá. É esse instinto que a gente tenta chegar, né, enquanto artista. Bom, aqui eu trouxe um exemplo bem básico de narrativa. É uma tirinha antiga do Turma da Mônica. Nós temos aí a turminha combinando um piquenique, e aí a turminha se juntando para o piquenique. Agora, olha só, vamos ser bem minucioso. Que o Maurício permite. Tá? A galera tá toda junta. Tudo isso daqui está acontecendo ao mesmo tempo. Porém não. Obviamente cada fala vem uma antes da outra. Como a gente sabe, a do topo da esquerda vem primeiro. E aí gradualmente até o final do quadro. Então eles combinam um piquenique. No quadro 2, o Cebolinha chegou, encontrou o Cascão e a Mônica. Estão prontos, só falta a Magali. Não foi assim. Eles não estavam com a cesta lá. Cadê a Magali? Então o tempo que passou entre esse quadro e esse é muito maior do que o tempo que se passou entre esses 3 quadros. Quem que falou pra gente que esse tempo é maior? Primeiro, o artista. Segundo, a gente. É uma combinação dessas duas intenções. Tá? E aí quando a gente pega esse quadro que não tem borda, por exemplo, por que um quadro não tem borda? Geralmente ele dá um respiro na narrativa, ele fecha menos a imagem e talvez dê uma sensação de um tempo um pouco maior do que o quadro que tem a borda. Mas eu estou sendo minucioso demais, né? Mas vejam bem, a gente entende o que essa história quer propor pra gente e a gente entende o que essa história quer propor pra gente sem ninguém ficar ensinando a gente a ler. Aí veio o cara aqui e falou assim, não gente, tem um jeito certo de ler essa tirinha, esse tempo é maior do que o outro. É a minha leitura. Vocês podem imaginar que entre o quadro 1 e o quadro 2 passou um dia inteiro, se passou 5 minutos. Tanto faz para a história. Se não está indicado, não tem problema. Volta a Magali. A Magali é nosso alvo de hoje para falar de narrativa, né? Percebe que a câmera, apesar do céu mudar de cor, e isso é uma coisa padrão da Turma da Mônica, não quer dizer que o céu muda de cor naquele universo, mas enfim. Ela tá lá pescando, Cebolinha chega e conversa com ela e pergunta. O fato desses quadros terem o mesmo tamanho praticamente, ajuda a gente a entender que cada tempo de cada quadro é igual. Legal. Ao mesmo tempo, essa passagem de um quadro para o outro tem, sei lá, meio centímetro de distância entre um quadro e outro, igualzinho aqui no anterior do piquenique. Só que o tempo aqui é mais imediato, o tempo lá foi maior. Então já começa por aí, você pode dilatar o tempo da sua narrativa ou comprimir o tempo da sua narrativa, enganar o leitor, dependendo de como você põe o quadro na página. Ou como você aumenta o quadro da página, ou diminui, ou repete.